Pandemia do novo coronavírus. Saiba como a indústria em Vitória da Conquista é afetada. Obesidade é considerado fator de risco para a Covid-19. Cadastro para auxílio emergencial ganha reforços dos Correios. Governo do Estado distribui máscaras produzidas por costureiras desempregadas. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. O UESB Notícias já começou. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. O Ministério Público do Estado da Bahia encaminhou recomendação ao município de Vitória da Conquista para voltar a fechar atividades comerciais não essenciais. A recomendação é da promotora de justiça Guiomar Miranda. A promotora ressalta no documento que desde a reabertura, em 1º de junho até o último dia 10, houve um salto de 159 para 313 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 96% em apenas 9 dias. E destaca também que o pico da contaminação de Covid-19 na região sudoeste da Bahia ocorrerá em 21 de julho, de acordo com dados extraídos da calculadora de pressão hospitalar da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E diante desse cenário, hoje, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia divulgou uma nota do Comitê Emergencial, informando que as atividades presenciais ficam suspensas por mais 30 dias nos 3 campi da UESB, por entender todos os riscos de não manter o isolamento social nesse momento. Nós vamos acompanhar com mais detalhes toda essa situação e você confere mais informações nas próximas edições. A produção industrial brasileira teve baixa de 18,8% em abril, na comparação com março, e atingiu o nível mais baixo já registrado no país, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda evidencia o impacto da pandemia de coronavírus e das medidas de isolamento social na atividade econômica. A repórter Joana Rocha e o cinegrafista Anderson Gelinoir foram saber como essa situação atingiu as indústrias aqui de Vitória da Conquista. A produção industrial brasileira foi uma das atividades afetadas pelo avanço do novo coronavírus. Segundo pesquisa do IBGE, 15 estados tiveram recuo e a Bahia registrou menos 5% de queda. O setor também sofreu impactos em Vitória da Conquista. Esse impacto ele atingiu a todos. Como você já falou aí, é uma coisa que não tem como você reverter isso. Tem como você prevenir o fato. Eu considero Conquista uma cidade especial, de uma postura diferenciada, porque houve um comprometimento por parte dos empresários e isso com certeza está refletindo nos bons números que estão sendo vistos aqui na cidade. Aqui em Conquista, que eu saiba apenas do ramo de metalurgia, né? Especificamente que fechou, né? E eu não conheço outro segmento que tenha fechado em função disto. A crise na saúde gerou instabilidade econômica e a Covid-19 ocasionou vários problemas para os industriários. O problema principal é, se o comércio fecha e fecha por tantos dias, existe um problema grave porque a indústria ela vai produzir até abastecer seus estoques. Chegou nesse limite, ela tem que parar porque ela não tem onde pôr a produção. Se o comércio para, a movimentação de materiais deixa de existir. Então o que ocorre é que, nessa situação, as empresas suportam fechar por um período, mas a partir de como o prazo delongou um pouco, isso gera problemas de demissão, isso gera, apesar de ter dado férias aos funcionários, mas passou do limite. Numa outra pesquisa, desta vez encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, os empresários do Nordeste do Brasil são os que mais foram afetados pela pandemia. Os efeitos da crise são tão graves que só uma empresa da região, a Vulcabras Azaleia, demitiu cerca de 600 funcionários da fábrica instalada em Tapetinga, que fica distante 100 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Conforme comunicado, a empresa informou que não é segredo que a pandemia da Covid-19 tem gerado problemas negativos na economia e no setor calçadista, mas está se adequando
com o novo momento. Voltando para a Vitória da Conquista, conforme o presidente da AENVIC, os donos das indústrias do município estão buscando alternativas para a manutenção da saúde, tanto dos trabalhadores quanto dos negócios. Eu acredito que com o retorno do comércio agora a coisa volta ao normal e a gente vai contratar mais pessoas, né? Vamos restabelecer, vamos pensar nisso com positividade e acreditar com a força do trabalho de reverter essa situação. A obesidade é considerada como fator de risco para o novo coronavírus. Entre os óbitos de pacientes com menos de 60 anos, a obesidade aparece como a principal comorbidade. Acompanhe essa relação na reportagem de Tiago Henrique. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população está acima do peso e quase 20% dos brasileiros são obesos. A obesidade está entre os fatores de risco do coronavírus. Porque além das anormalidades metabólicas que a obesidade produz, ela também produz anormalidades mecânicas, como, por exemplo, aumento da pressão arterial. E são por esses motivos que hoje ela é considerada um fator de risco. Pesquisadores de um instituto francês examinaram 124 pessoas com SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Grave 2, entre fevereiro e abril desse ano, e descobriram que 48% eram obesas, 28% tinham obesidade grave e 85 pacientes utilizaram ventilação mecânica, sendo que a proporção foi maior entre os obesos graves. Cerca de 70% das vítimas do coronavírus no Brasil têm alguma doença associada, principalmente hipertensão e diabetes. Já entre as vítimas fatais com menos de 60 anos, a principal comorbidade é a obesidade. Uma pessoa é classificada com excesso de peso quando o índice de massa corporal, o IMC, é igual ou superior a 25 quilos. E classificada com obesidade quando o IMC é igual ou superior a 30 quilos. De maneira popular, é a observação, né, da grande quantidade de gordura corporal, identificadas pelo aumento do volume abdominal, aumento do diâmetro dos membros inferiores, membros superiores, aquelas famosas dobrinhas de gorduras que as pessoas apresentam na região lombar. Então, popularmente é assim que se identifica. Visualmente dá para se perceber que a pessoa está bastante acima do peso. Um boletim do Ministério da Saúde sobre a disseminação da Covid-19 no país apontou uma nova tendência relacionada às mortes por coronavírus. A obesidade estava mais presente nos óbitos de jovens do que o de idosos. Mais uma vez, o cuidado com a alimentação adequada e a saúde se faz necessária, principalmente no contexto das pessoas que convivem com as doenças crônicas. Evitar alimentos ultraprocessados ajudam a prevenir tanto a hipertensão, diabetes e obesidade, quanto a atenuar os casos já existentes. Porque eles são tão manipulados e são acrescentados tantos aditivos químicos para melhorar o sabor, melhorar o tempo de conservação. Eles diminuem a defesa do nosso corpo por conta dessa quantidade de substâncias tóxicas que estão presentes neles, né? E fazem com que nossa imunidade caia demais e aí as defesas do nosso organismo não ficam suficientes para nos proteger de vírus, bactérias e doenças. Então, do ponto de vista alimentar, quais são as medidas que deveriam ser tomadas? O consumo de alimentos mais in natura, frutas, legumes, na medida do possível, o preparo dos alimentos em casa, porque assim você usa temperos mais caseiros, né? Alimentos mais considerados mais saudáveis. Apesar da limitação de espaço, também é tempo de improvisar e colocar a criatividade em ação, para que seu corpo não fique parado. A atividade física regular é uma aliada, principalmente para quem também sofre com essas doenças. Atividade física, aliada à dieta, com a restrição de calorias, são os dois pilares fundamentais do tratamento da obesidade. É muito difícil mesmo, uma pessoa tratar a obesidade sem praticar exercício. Falando de outra maneira, a pessoa que não pratica exercício dificilmente controlará a sua obesidade. É o trio, né, da saúde, sono, alimentação saudável e atividade física deve estar presente.
Claro que com a ajuda de um profissional, né, esse período que a gente está em casa, muitos profissionais estão fazendo treinos para as pessoas em casa, né? A gente também tem muitas academias que estão fazendo treinos gratuitos para a população. Então, assim, é necessário fazer o exercício físico para que a gente também melhore a queima de gordura do nosso corpo e consiga manter um corpo saudável, né? Se você é microempreendedor individual, MEI, fique atento. A dica de hoje do Minuto Imposto de Renda é para você. Uma outra dúvida em relação ao MEI, microempreendedor individual, se ele está obrigado a fazer a declaração. O MEI exerce dois papéis: o papel de empresário da pessoa, que é a pessoa jurídica, e o papel da pessoa física. E cada um tem as suas obrigatoriedades. Então, o MEI, a pessoa jurídica, ela é obrigada a fazer a declaração anual, chamada DASEN, a Declaração do Simples Nacional, e a pessoa física deverá verificar se está nas obrigatoriedades ou não de fazer a sua declaração. Então, se ela oferiu receita tributável superior a R$ 28.559,70, ela fica obrigada a fazer sua declaração como pessoa física. Então, para esse caso do MEI, existem essas duas situações, de fazer a declaração da pessoa jurídica e fazer a declaração da pessoa física, caso esteja na obrigatoriedade. Confira agora como fica a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outros municípios da região. Céu nublado e chove em Vitória da Conquista. A temperatura continua baixa e oscila entre 15 e 22 graus. Confira agora a previsão do tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Itapetinga, céu nublado e chuva. Por lá, os termômetros variam entre 19 e 26 graus. Também chove em Jequié. A menor temperatura registrada na cidade é de 19 graus e a máxima de 26. Na cidade de Poções, chuva leve. Os termômetros registram a temperatura mínima de 16 e a máxima de 24 graus. E no próximo bloco, Correios reforçam o cadastro para auxílio emergencial. A gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que o desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou um endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. O ESB Notícias está de volta e a gente acompanha agora o boletim com os dados atualizados da Covid-19 em Vitória da Conquista. Você confere na tela. São 6.058 casos notificados hoje, né? 369 casos confirmados, 175 confirmados laboratorialmente, 194 confirmados por testes rápidos. Temos também 1.941 casos descartados, 3.748 em investigação, temos 47 em recuperação, curados 316 e foi registrado mais um óbito ontem, então subiu para 6 o número de óbitos aqui em Vitória da Conquista. Vamos conferir agora o índice de ocupação de leitos. São 51 leitos de UTI e estamos com 50% deles sendo utilizados. E 64 leitos clínicos, destes 23,4% estão ocupados
aqui em Vitória da Conquista. Conferimos então os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista mais atualizados. Mais de 10 milhões de brasileiros estão com o cadastro pendente para o auxílio emergencial de R$ 600. Para dar celeridade ao processo, as agências dos Correios também estão autorizadas a realizarem o cadastro do público. As informações são de Gabriel Pires. Esse é o segundo mês que a Caixa Econômica Federal está pagando o auxílio emergencial de R$ 600 para 59 milhões de brasileiros. Mas enquanto muitos estão recebendo o benefício, cerca de 10 milhões de pessoas ainda estão com o cadastro em análise. Para realizar o cadastramento, o público deve comparecer à agência dos Correios, que em Vitória da Conquista fica na Praça Joaquim Correia, próxima à Prefeitura, portando os seguintes documentos: documento oficial com foto, CPF e os dados bancários. Nas segundas devem ir às agências nascidos em janeiro e fevereiro. Nas terças, os nascidos em março e abril. Nas quartas, os nascidos em maio e junho. Nas quintas-feiras, nascidos em julho, agosto e setembro. E nas sextas-feiras, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. O governo do estado distribui mais de 100 mil máscaras de tecido. Os acessórios garantem renda para costureiras e prevenção contra o coronavírus. Mais 100 mil máscaras de proteção foram entregues pelo governo do estado para entidades de Salvador e Lauro de Freitas. As peças fazem parte de um lote de 400 mil unidades de tecido e reutilizáveis, doadas a prefeituras e instituições sociais de municípios do interior e região metropolitana. A ação é uma parceria da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte com o Ministério Público do Trabalho. Então nós estamos gerando emprego e renda nesse período também de recessão econômica gravíssima pela pandemia e ao mesmo tempo vamos proporcionar 2 milhões de máscaras aqui só desse programa para todo o estado da Bahia. A gente ficou muito preocupado com as consequências da pandemia junto tanto à população pela questão da saúde, mas também a questão da renda e das condições de trabalho, né? Então veio a surgir essa ideia de a gente propor para a CETRI apresentar um projeto que pudesse atender essas duas vertentes. Medida de prevenção à Covid-19, as máscaras foram confeccionadas por mais de 300 costureiras, através do programa Trabalhando em Rede no combate ao coronavírus. Diminuiu muito, o número de confecção para elas, porque devido ao coronavírus, então muitas estavam em casa sem nenhum tipo de atividade. E aí elas vão trabalhar durante 2 meses, vão estar ganhando uma bolsa, um benefício no valor de R$ 1.045 cada uma. Na outra ponta, as máscaras ajudam na proteção, inclusive para trabalhar. Nós pegamos muitos passageiros, muitas pessoas, então essas máscaras vão ser úteis justamente para proteger não só o taxista, o profissional, mas como também proteger os passageiros que usam o transporte de táxi de Salvador e região metropolitana. E essa edição do WESB Notícias fica por aqui. Se você quiser mandar a sua sugestão para a matéria, entre em contato pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Até a próxima! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.